Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Revit. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar como colocar frisos, ok, em colunas. Eu recebi essa solicitação do Rondinelli Henrique, ok? Rondinelli, é o seguinte, normalmente quando você executa um friso, você não consegue executar porque ele só é aplicado em paredes, ok? Então, propriamente dito, o comando friso, ele não é aplicado, porém eu tenho uma técnica de modificação dentro do próprio processo de colunas. Então aqui, ó, só para vocês perceberem que se eu habilitar o comando parede friso, ele não vai conseguir selecionar uma superfície de coluna, ok? Porém, trazendo aqui para uma parede, eu consigo executar. Bom, problema explicado, ok? Vamos ao que interessa então. Primeira coisa que eu faço, eu vou abrir a minha biblioteca, ok, dentro do Windows e eu vou fazer uma cópia da coluna, do padrão coluna retangular, para não perder o arquivo original. Então eu vou abrir aqui o Windows, vou executar aqui um Ctrl+C, ok, e um Ctrl+V dessa coluna, e eu vou colocar o nome aqui, coluna retangular, ok, friso. Eu tenho ali dois elementos. A coluna retangular friso é uma família, é um RFA, ou seja, um Revit Family. Então, para eu poder abrir essa família, eu posso ou apertar o Enter ou abrir o Revit e fazer o arquivo Open. Como eu já estou com o arquivo copiado, eu vou apertar um Enter e ele vai abrir somente o arquivo dessa coluna. Beleza? Vou colocar aqui um acabamento, só para vocês poderem enxergar qual que é o processo. Então, aqui eu vou trabalhar com elementos de forma de vazio. Primeira coisa, quando você abre uma família, você nota que todo o menu Ribbon foi modificado. Eu não encontro lá o wall, floor, piso, parede, não tenho nada dos comandos padrões do que eu estou acostumado. Então aqui na aba criar, ok, que seria a nossa primeira aba, eu vou encontrar o seguinte grupo de formas e eu vou encontrar o grupo de formas de vazio. Notem que o extrusão de vazio é para remover uma parte 3D. Então, o que eu vou habilitar? Clico no extrusão vazio, ok? Ele vai perguntar assim, qual é um plano que você vai desenhar? Ele já definiu o nosso plano base, ou seja, o piso como referência. Porém, eu quero redefinir esse processo em um plano de trabalho. Nesse caso, ó, eu vou colocar aqui, ó, então no item plano de trabalho, definir plano de trabalho. Beleza? Logo em seguida, ele vai abrir a janela plano do trabalho e eu vou mudar a opção, em vez de nome, e que está como piso chão, né, que é a nossa base da casa, eu vou colocar selecionar um plano. Confirmo com OK e eu passo o mouse exatamente na superfície de referência. No caso, a superfície que eu vou trabalhar vai ser essa lateral aqui, ó, da direita da minha tela. Ok? Dando um clique, ele já referenciou esse plano. Pronto, eu posso até vir aqui no View Cube, ok, dar um giro para eu poder enxergar na frontal. Eu vou executar aqui o desenho do friso, teoricamente, ó, com algumas medidas, ok, vou executar aqui um esboço aleatório. Óbvio que por ser uma coluna, pessoal, se eu executar isso na estrutura de uma coluna, eu posso que abalar o meu processo, eu posso ter que recalcular toda a estrutura, ok? Então fiquem bem cientes que isso é somente para estética, ok? Vai fazer um friso em coluna, calcula, verifica as medidas, verifica as dimensões. Próximo passo, eu vou colocar as dimensões nesse friso. É o mesmo processo que eu faço com as paredes. Clico na linha que vai se movimentar, ok? Lembrando que os arquivos padrões do Revit, eles abrem em milímetros. Se você quiser alterar a unidade, só digitar UN e no linear você passa para metros. Quando é processo de rebaixo, friso, acho que é muito mais prático trabalhar com milímetros. Então aqui, vou colocar 40 milímetros, ok? Essa aqui, eu vou passar para o comprimento de 20 milímetros, ok? Fazer um friso mais baixo. Essa altura eu vou colocar aqui com 50 e essa aqui eu vou colocar também com 50. É um friso pequeno, tá, pessoal? Não vou colocar muita coisa. Desenhei aqui o meu processo de friso, eu vou copiar isso quantas vezes for necessário. Bom, eu vou ajustar essa largura para cá, vou colocar 80, deixar um pouco maior, ok? Eu vou desenhar o friso da maneira que eu acho interessante. Eu vou finalizar clicando aqui em cima no concluir modo de edição. Notem que o Revit, agora eu posso girar, ele vai trazer um comprimento de extrusão. Essa coluna, eu sei que ela tem 415, ok?
Notem que eu tenho uma geometria nessa minha lateral que eu posso clicar nas setas e aumentar para qualquer direção, ou aqui, ó, final de extrusão. Eu posso colocar uma medida maior do que a coluna, caso eu necessite alterar as dimensões, ou colocar uma medida exata em relação à coluna. E um processo que eu acho interessante para eu não perder ali a relação, ou seja, se ficar sobrando ou faltando, notem que no final da extrusão eu tenho um botão, ok? E ele vai trazer as medidas já configuradas. Então eu tenho base deslocada, a largura, linear ou topo deslocado. O mais indicado é trabalhar com a largura. Confirmo com OK. E ele vai executar esse rebaixo, ou seja, essa remoção de material exatamente com a largura da coluna. Se eu altero a largura, automaticamente ele altera na minha extrusão. Beleza? Eu vou confirmar o comando salvando esse meu arquivo. Ele vai pedir para colocar um outro nome, ok? Eu vou colocar aqui como friso 1, por exemplo, 011, que é o padrão de friso, e vou salvar. Pronto. Dentro do meu projeto, eu vou fechar aqui esse arquivo. Eu vou solicitar o comando coluna arquitetura, ok? E eu vou carregar família. Eu vou dentro aqui da biblioteca que eu tenho, junto com as colunas, e eu vou encontrar exatamente aqueles três componentes. O friso 1, somente o friso, e o retangular. Esse friso, como eu não alterei, não salvei em cima, eu criei uma cópia, ele manteve padrão. Então, o friso retangular aqui, beleza, abrir o arquivo, ele carregou, e agora eu tenho uma coluna exatamente aqui no meu processo. Eu posso clicar, ok? Ele pode girar também em relação à posição, perfeito, e ele já está com o friso. Quando eu clico em cima da coluna, eu posso vir aqui, ó, e editar. Bom, duplico, ponho lá coluna, vamos fazer uma coluna de 30 por 30, ok? Só para a gente ter um teste aqui. Como eu vou mexer no linear, 0,47 vai para 0,30 e a largura também vai para 0,30, olha que interessante, confirmo com OK. Pronto. O seu friso manteve a mesma dimensão, eu posso até colocar as duas aqui, uma próxima da outra, que vocês vão perceber que não houve diferença no friso, mas a coluna foi dimensionada com a minha parte de 30 centímetros, ok? Então assim fica muito mais prático. Bom, eu vou deletar essas colunas existentes aqui na parte externa. E se eu quiser alterar uma coluna já existente? Simples, clico na coluna, venho dentro do campo de propriedades, seleciono e procuro aqui, ó, coluna friso 1, coluna 30 por 30. Pronto, o friso já está aplicado. Ah, professor, o friso ficou para o lado errado. É só clicar na coluna, apertando a barra de espaço, que ele vai rotacionando e girando a posição. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Rondinelli, eu espero que eu tenha te ajudado. Não é um processo tão simples, ok? Ele é um pouquinho chato. Eu espero que eu consiga ter explicado para você aí, passo a passo, que você consiga ter entendido aí qual foi o processo lógico que eu executei. É isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu refaço isso aqui. Tento te auxiliar sem nenhum estresse. Beleza, pessoal? Recados de hoje. Se vocês estão gostando dessas videoaulas, clica aí no gostei. Curtam, compartilhem, divulguem, ok? Para mais e mais pessoas, para que eu possa dedicar mais tempo a vocês com esses materiais, beleza? Quero deixar o meu forte abraço e muito obrigado e fui!